Capítulo 10. Quando Deus diz obrigado. Palavras introdutórias. Seus olhos eram como brasas profundas e brilhantes, sua voz ressonante e clara. Este anjo gigante, como ele me contou sobre o julgamento dos crentes. Meu coração saltou quando o ouvi dizer, abro aspas, o julgamento do crente não é uma noite escura pela qual ele deve passar antes de ir para o dia eterno de Deus, mas um dia em que Deus escolheu para agradecer a seu povo. Fecho aspas. Título: Quando Deus diz obrigado. Abro aspas. Há uma tremenda alegria em meu coração sabendo que Deus se importa o suficiente com seu povo para dar orientação divina e direção. Também sinto uma profunda responsabilidade de trazer ao mundo as verdades que Deus colocou em meu coração. Estes são fatos bíblicos que muitos de nós conhecemos, mas ter Deus articulado tão claramente e chamar nossa atenção para eles por meio de mensageiros angelicais e outros meios sobrenaturais, isso adiciona um peso extra. Estas experiências que o Senhor me permitiu participar e compartilhar não foram sonhos vazios ou imaginações. Toda vez que Deus tratou comigo, Ele trouxe Sua palavra para mim com grande força e poder de apoio. Em sua primeira visita a mim, este anjo falou de 3 áreas principais. A primeira foi o caráter de Deus, como ele realmente é, os desejos do seu coração para com as pessoas e as coisas que são importantes para ele. A segunda era a nossa posição em Deus. E a terceira, ele queria que eu lembrasse a você da preparação para aquele grande dia do julgamento. A primeira área está resumida no capítulo Boas Novas para você e sua família. A segunda área é a posição a partir da qual Deus nos vê, e isso é abordado no capítulo sobre a expiação. Perguntei a ele, abro aspas, onde na Bíblia posso realmente ver isso funcionando? Fecho aspas. E Deus me disse, abro aspas, eu tenho isto registrado, você pode ler em Números, capítulo 23, versículo 21, fecho aspas. E ele me disse exatamente o que significava. Ele me explicou que o sacrifício no qual Israel havia colocado sua confiança era um tipo do grande sacrifício de Cristo, no qual colocamos nossa fé e que os fez aceitos por Deus entre os sacrifícios anuais. Eu tinha lido a Bíblia muitas vezes e nunca tinha visto esta bela verdade de Deus, afirmando que ele olha para o homem de um nível diferente do que o próprio homem. A visão de Deus está do lado superior desta cobertura. A visão do homem está na parte de baixo. Isto foi referido praticamente todas as vezes que Deus tratou comigo. Deus quer que conheçamos nossa posição nele, como desejamos viver para ele e o queremos como nosso Senhor. A cobertura de sangue está lá. Ele nos vê através da cobertura como as flores e árvores que ele mesmo plantou. Ele nos vê como Cristo, porque somos aceitos nele, todos envoltos e cobertos em seu amor. Com nossa fé nele, ele quer que conheçamos essa posição. Ele quer que saibamos que está chegando o dia do qual o apóstolo Paulo falou na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, onde ele disse o seguinte, abro aspas, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe prometi até
aquele dia. Fecho aspas. Este será um dia de beleza e um dia de recompensa. Deus quer que estejamos cientes do que é importante para Ele. Quando sabemos o quanto Ele se importa com certas coisas, então vamos querer nos importar com elas. Ele diz, aspas, não é este o jejum que escolhi? Soltar as ligaduras da iniquidade, desfazer os fardos pesados e libertar os oprimidos e quebrar todo jugo? Fecho aspas. Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. Deus quer que nos interessemos pelas coisas que Ele se interessa, e isto são as pessoas. Aspas. Não é para dar o seu pão ao faminto e trazer para casa os pobres, os desterrados? Quando você ver o nu, que o cubra e que não se esconda da sua própria carne. Fecho aspas. Deus está nos dando uma visão interna do seu coração. Ele está nos falando sobre as coisas que são realmente importantes. Ele disse que as pessoas estão fazendo muitas coisas que são coisas boas, coisas necessárias, coisas desta vida e que precisam ser feitas. Elas têm um valor real enquanto estão nesta vida. Então elas não são inúteis. Elas têm uma razão aqui, mas não são todas as coisas que vão permanecer. Ele mencionou especificamente certos livros que as pessoas passam o tempo todo escrevendo, livros que podem ter valor, mas não atendem às necessidades das pessoas. As apresentações de canto, a menos que sejam direcionadas à necessidade de uma vida, são temporárias e não continuarão. Mesmo os sermões que são pregados, que podem fornecer informações, podem ser pregados para uma multidão de pessoas, mas não para a necessidade do povo. Eles podem ajudar a orientar e motivar as pessoas e orientá-las em uma determinada direção, mas não serão algo que realmente permanecerá. Os edifícios têm um grande propósito, mas Deus não precisa de edifícios. Ele tem prédios que envergonham os deste velho mundo. Ele falou sobre campanhas de doação. Ele disse que se você der crédito, receberá sua recompensa aqui, mas não no céu. Muitas vezes, a visão missionária de um indivíduo foi prejudicada por causa de um desejo de crédito ou reconhecimento. Tudo bem se as pessoas tiverem que ser motivadas, mas esse tipo de doação não está no livro de Deus. Ele quer doações de coração. Estas são as palavras exatas que o anjo usou. Abro aspas. Estas coisas podem ter recompensa satisfatória nesta vida e são importantes, mas não permanecerão. O que vai sobrar? Eu questionei. Ele se referiu a Filipenses capítulo 4, versículos 17 e 18, onde Paulo lhes disse para trazer um presente de sua necessidade. Não que ele desejasse que trouxessem um presente para ele, mas também como ele disse, abro aspas, desejo frutos que abundam em sua conta, fecho aspas. Então, quando este livro for aberto, ele mostrará que essas pessoas fizeram algo especial, não para recompensa aqui, mas para o Senhor. Em João capítulo 15, versículo 16, a oração de Jesus era para que o fruto da sua vida permanecesse. Deus quer que tenhamos algo que está no livro para sempre, porque Ele nos ama muito.
Tenho certeza de que este anjo ministrador já esteve comigo muitas vezes antes. Quando eu estive no hospital há muitos anos, ouvi uma voz enquanto estava muito doente. A mensagem que me vinha quase todos os dias era, abro aspas, fortaleça as coisas que permanecem, fecho aspas. Hoje, ele está falando sobre a mesma coisa. Ele quer que fortaleçamos as coisas que duram para sempre. As pessoas são especiais para Deus. Se você quer saber onde Deus vive nesta terra, olhe onde as pessoas estão e você encontrará seu endereço, porque Deus vive onde as pessoas estão sofrendo. Ele quer ajudá-las. Ele se envolve com as necessidades das pessoas. É quando descemos ao nível da necessidade humana e levamos uma pessoa em nossos corações e realmente atendemos à sua necessidade que algo é escrito em nosso livro no céu. Outras coisas podem ajudar, mas o fruto que ele quer é seu amor pessoal, sua ajuda pessoal e sua preocupação pessoal. Quando você vê um indivíduo sofrendo e seu próprio coração realmente dói com ele, é aí que você se importa. Recentemente perguntei às crianças da minha igreja como é Jesus. Veja as respostas. Jesus é alguém que gosta de ajudá-lo. Se você estiver com fome, ele fornecerá comida. Se você está doente, ele quer você bem. Ele ama você. É assim que as criancinhas entendem a mensagem de Deus. O desejo de Deus é que sejamos como Jesus e sempre o encontraremos se movendo nas áreas da necessidade humana. Meu nome é Márcio, moro em Vitória, Espírito Santo. Não perca, a segunda parte deste capítulo está no próximo vídeo.